E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo dos nossos encontros, das nossas aulas de gestão, tá? E hoje a abordagem é sobre a questão das políticas, a gestão de políticas públicas para esporte e lazer. Acho importante que, com relação a essa temática, a gente primeiro contextualize, a gente apresente, vamos dizer assim, o panorama, tá? O cenário das políticas públicas para o esporte e para o lazer em Porto Alegre. Mais do que isso, eu acho importante também a gente fazer um pequeno resgate histórico. Tá? Um pequeno resgate histórico. A gente possuía, né, aqui no Brasil, no estado e inclusive em Porto Alegre, até algum tempo atrás, uma estrutura que contemplava a existência, né, de um Ministério do Esporte e secretarias do esporte, tanto em nível estadual como em nível municipal. Depois de muitas lutas, depois de uma série de reivindicações, eu diria assim, do nosso setor, da nossa área, nós adquirimos esse status que vem lá nacionalmente desde o período do Fernando Henrique Cardoso no governo. Acho que esse momento foi importante para o crescimento da nossa área, tá? Porque desde então, né, com um status de ministério, não mais de secretaria, mas de ministério, nós conseguimos, vamos dizer assim, que algumas reivindicações importantes dentro da nossa área fossem atendidas e que o investimento público, né, e o fomento do privado também através das políticas públicas, fomento através do privado, de fato acontecesse de uma forma mais efetiva. Tá? Mais efetiva. As políticas públicas para o esporte e para o lazer, elas são emanadas, tá, dos planos de esportes. A gente possui conselhos nacionais, conselhos estaduais e conselhos municipais de esportes. Esses conselhos, eles são responsáveis pela elaboração, além da análise, né, de uma série de questões, uma série de projetos que pleiteiam, né, o financiamento tanto público como privado através principalmente das leis de incentivo, normalmente analisado por câmaras, né, dentro desses comitês, dentro desses órgãos, tá? E esses organismos, em alguma medida, eles desenvolvem, eles delineiam, vamos dizer assim, as políticas para esse setor. A gente possui, né, em diferentes áreas, conselhos, né? Então eu tenho o Conselho Nacional de Educação, eu tenho o Conselho Nacional de Saúde, eu tenho o Conselho Nacional de Esportes, eu tenho o Conselho Nacional de Cultura, e esses conselhos, então, são os organismos responsáveis, né, por formalizar e implementar as políticas nessas áreas específicas. Então tudo que se faz em termos de política para o esporte é emanado, né, desses conselhos nacionais que efetivam, né, que constroem e operacionalizam os planos nacionais de esporte no Brasil. A gente possui aqui no Brasil uma tradição ligada muito fortemente à área do lazer e da recreação. Se vocês resgatarem as nossas aulas no início do semestre, eu dizia para vocês que o foco, o viés mais valorizado dentro da educação física fosse o viés do esporte e educação. Tá? Sem dúvida, do ponto de vista da opinião pública, eu diria assim, né, a educação física era vista até lá meados dos anos 80
como um braço, uma extensão do processo educacional, tá? Que se tornava dessa forma responsável pelo desenvolvimento integral das pessoas a partir da educação física escolar. Entretanto, tá? A gestão de políticas públicas no Brasil, ela sempre foi tradicionalmente de maior ênfase, ela sempre valorizou mais, tá? O campo do lazer, o campo da recreação. A gente tem uma tradição muito forte dentro desse contexto. Muito bem. Dito isso, eu quero voltar mais uma vez para essa questão histórica. A partir então lá do Fernando Henrique Cardoso, a criação do Ministério do Esporte, tá? A estrutura do Ministério passou a ser o Ministério e 3 secretarias. Tá? Essas secretarias, vamos dizer assim, elas davam conta das 3 grandes dimensões que a gente reconhece tradicionalmente o esporte. A dimensão educacional, a dimensão da participação, esporte, lazer e participação, e a dimensão do rendimento, do alto rendimento. Essa estrutura, ela se manteve no Ministério dos Esportes até o segundo governo do presidente Lula. Tá? Então passamos pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, 2 gestões, depois 2 gestões do Lula. Na segunda gestão do Lula, nós tivemos então a escolha do Rio de Janeiro para sede das Olimpíadas, tá? Além da realização da Copa do Mundo no Brasil. Essa circunstância, ela levou, né, a uma necessidade de se alterar o quadro de investimento, a destinação dos investimentos públicos para o esporte no Brasil. E a solução encontrada naquele momento pelo governo, isso é segundo período do Lula, o segundo governo do Lula, a solução foi a fusão da Secretaria de Esporte e Educação e da Secretaria de Esporte, Participação e Lazer em uma só, criando-se então uma nova secretaria e mantendo a Secretaria do Esporte e Alto Rendimento. Então vejam bem qual foi o raciocínio utilizado. Se antes nós tínhamos um orçamento que deveria ser dividido em 3 secretarias, vamos imaginar assim ficticiamente que esse orçamento para o esporte fosse de 100 milhões de reais por ano. Esses 100 milhões de reais, eles eram divididos, tá, em 3 partes, conforme orientação do Plano Nacional de Esportes, né, do Conselho Nacional de Esportes. Ele era dividido em 3 partes iguais, o que daria aproximadamente 30 e poucos milhões para cada uma dessas secretarias para desenvolver essas políticas públicas. Com a fusão da Secretaria de Esporte, Educação e Esporte, Lazer e Participação, a gente passa a ter uma nova configuração no Ministério, e essa nova configuração me leva também a uma redistribuição do orçamento destinado ao esporte. O que a gente tem, então, dentro dessa nova perspectiva? 50% para o esporte, educação e participação, e os outros 50% para o esporte de alto rendimento. Fazendo uma conta rápida, cada um desses setores ele deixa de ter 30 milhões, aproximadamente 30 milhões desse valor fictício de 100 milhões, e passa então a ter direito o alto rendimento a 50%, ou seja, 50 milhões, e as outras 2 secretarias agora fundidas numa só, 50 milhões, 50%. O que significa que as 2 perderam. Esses 2 campos, esses 2 setores do esporte educacional e do esporte participação perderam aí cerca de 10 milhões cada uma, um pouco menos de 10 milhões cada uma. Foi uma alternativa utilizada, e aqui não cabe a mim fazer nenhum tipo de julgamento, né, se isso foi certo ou foi errado. A gente tinha uma circunstância, né, e essa circunstância, então, levou, né, a que um Conselho Nacional de Esportes redimensionasse a estrutura, tá, e reiterasse as políticas
no sentido do alto rendimento, valorizasse as políticas de alto rendimento. Aqui sim eu gostaria de fazer uma tomada de opinião, gostaria de dar uma opinião sobre isso. Eu imagino que o alto rendimento, eu penso, né, que o alto rendimento ele tem uma condição como negócio, né, natural, ele se autopromove e ele é uma dimensão do esporte que tem uma condição de autossustentabilidade muito maior do que as outras duas dimensões, a dimensão educacional e a dimensão da participação em esporte e lazer. Neste sentido, desobrigaria tanto o Estado, seja ele em nível nacional, estadual ou municipal, desobrigaria tanto o Estado a destinar um vulto tão grande orçamentário, aí, né, um valor tão grande para esse setor. Eu penso que é um equívoco esse tipo de ação. Muito bem, dito isso, né, o que acontece? A partir dos anos 2000, esse quadro alterado, tá, ele passa então a destinar aí uma verba maior para o esporte de alto rendimento. Tá? A gente tem um valor bem mais substancial para o alto rendimento e um menor investimento, então, em nível educacional e em nível de participação. Quando a gente chega no governo Bolsonaro, no governo Marquesan e no governo anterior ao Leite, o gringo, Sartori, nós temos a extinção do Ministério dos Esportes, nós temos a extinção da Secretaria Estadual de Esportes e da Secretaria Municipal de Esportes. Um dado interessante assim, para a gente avaliar com relação a esse posicionamento político, né, dos gestores é que o orçamento para o esporte em Porto Alegre ele não chegava a representar 2% do valor do orçamento de Porto Alegre, mesmo quando tinha status de secretaria. Tá? Vejam bem, e por menos de 2% nós tivemos a secretaria extinta, a Secretaria Municipal. Elas passam a ser, todas elas, desde nível nacional até municipal, nível local, elas passam a ser, então, departamentos, né? Em nível nacional, a gente chama de Secretaria Especial do Esporte. Tá? Em nível estadual, também assume uma condição de departamento, como no município, atreladas a outras secretarias da ação social, da cidadania, enfim, de uma forma bastante, eu diria assim, depreciativa até para o esporte. Depreciativa. Tá? Bom, de qualquer maneira, a gente precisa entender, né, toda esse novo cenário a partir dos anos 2000 e o que representa todas essas alterações para compreender, de certa forma, o hoje, né? Por que hoje a gente está na situação que a gente se encontra, né, em termos de políticas para o esporte. O Brasil é um país que não tem política educacional, que não tem política de saúde, que não tem política de saúde, até a gente tem, né? Eu acho que o SUS é modelo no mundo inteiro, mas enfim, a gente tem uma série de precariedades dentro dessas estruturas fundamentais ou desses bases, né, do Estado, que são a segurança, a educação, a saúde, né? O que dizer então do esporte, né, que acaba sendo muitas vezes colocado aí num segundo plano. Então, pessoal, essa estrutura, né, que hoje nós encontramos, né, é uma estrutura sem ministério próprio, né, tá atrelado ao Ministério lá da Cidadania, né, com duas secretarias especiais, a Secretaria Nacional do Esporte, Educação, Lazer e Inclusão e a Secretaria Nacional de Esporte e Alto Rendimento. Hoje, ambas têm status e estrutura de secretaria. Ao que concerne a Secretaria
de alto rendimento. Tá? Ela é responsável, essa secretaria ela é responsável pela implantação, então, de todas as decisões que são emanadas lá do Plano Nacional de Esportes, tá? E que representam os programas para desenvolvimento do esporte no viés do alto rendimento. Ela é chamada de CINEAR. Tá? Ela faz proposições e ela implementa as políticas de esporte de alto rendimento. Tá? Ela compõe, junto com o Plano Nacional de Esportes, toda a estrutura, toda a política pública, né, dentro desta área do esporte de alto rendimento. Para ilustrar isso, tá, eu trago aqui os antigos programas que nós possuíamos para o alto rendimento. Nesse contexto, a gente tem, por exemplo, a Rede Nacional de Treinamento, que era uma infraestrutura, né, que foi concebida, que foi pensada e planejada a partir dos Jogos Olímpicos, né, para treinamento e descoberta de talentos, além da formação, obviamente, de novos atletas. Essa era a Rede Nacional de Treinamento. A gente possuía também, dentro desses programas aí, os Centros de Iniciação Esportiva, é outro exemplo que eu tenho para dar para vocês. Também é concebido a partir da infraestrutura dos Jogos Olímpicos, de treinamento para os Jogos Olímpicos, e ele foi pensado a partir de uma ideia de alocação destes centros em territórios de vulnerabilidade social, dentro de favelas, dentro de zonas marginalizadas da sociedade, a partir de uma perspectiva, inclusive, de trabalhar essas questões da vulnerabilidade social, especialmente em crianças. Tá? Um outro programa também, e esse programa em tese ainda existe, mas desconheço qualquer tipo de ação, é o programa da Governança 2016. O que é o programa Governança 2016? É um programa de gestão do legado olímpico do Rio 2016. Né? Quer dizer, o governo deveria estar fazendo toda a gestão dessa infraestrutura e pensando, né, de alguma forma, a utilização desses espaços. Que eu entendo, inclusive, que a melhor saída nesse momento seria uma parceria público-privada para que o privado assumisse esses espaços, então, e promovesse ações sociais, além, obviamente, de explorar os locais. Outra ação, outro programa relacionado a essa política eram os Jogos Escolares, né? Que já não se sabe o que vai acontecer, fundamentalmente até pela questão da pandemia, mas não se sabe qual a destinação orçamentária para a realização dos jogos escolares. Aí vocês podem perguntar assim, mas jogos escolares aqui dentro do alto rendimento? Pois é, os jogos escolares aqui dentro do alto rendimento em função da descoberta de talentos. A Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão, essa secretaria que engloba, né, as duas anteriores, que era educação, esporte educacional e esporte de participação. A lâmina está mal elaborada ali, né, porque foi feita em cima da lâmina anterior, da estrutura anterior, e ficou permanecendo naquele subtítulo pequenininho ali, esporte educacional, mas enfim, é educação e lazer e inclusão. A secretaria, então é o segundo braço da Secretaria Especial dos Esportes, que atua, né, na implementação das políticas relativas aos programas esportivos que são de viés educacional, de lazer, tá, de inclusão ou participação social, chamada Cinelis. Né? Além disso, ela também tem obrigação de fazer proposições ao Plano Nacional e trabalhar em conjunto também com o Conselho Nacional de Esportes, né, no sentido da composição política, né, para esportes dentro dessa área. Alguns também dos antigos programas, né, dentro dessa área.
A gente tinha o chamado programa Segundo Tempo. Muitos de vocês devem ter escutado, porque esse programa foi um programa que tinha uma ótima divulgação, uma grande divulgação e ótimos resultados também. Por que era chamado de segundo tempo? Porque o programa ele tinha uma ideia de que o primeiro tempo da criança era a escola. E o segundo tempo, aquele tempo do mais educação, a gente pode chamar assim, né, era o tempo do esporte. Então a criança ficava em tempo integral na escola, mas no segundo tempo ela fazia atividades esportivas. Tá? Então é um programa ligado ao antigo Ministério do Esporte, a antiga Secretaria de Esporte e Educação, onde as atividades esportivas estavam casadas, vamos dizer assim, com as políticas educacionais. Esporte e Lazer na Cidade é outro programa também que foi muito disseminado aqui na cidade de Porto Alegre, né, que promovia o acesso ao esporte, ao lazer, principalmente nas regiões e áreas públicas, né, os praços, nos centros comunitários, etc., tá? Além, obviamente, da ideia da participação, tá? Não apenas do lazer, mas da participação. Então, nesse contexto, havia competições de esporte e atividades de lazer, né, ofertadas ao público de maneira geral. Esse programa era um programa muito forte aqui em Porto Alegre, infelizmente não existe mais. Outro exemplo que eu quero trazer em relação a programas desenvolvidos por esse braço, esses dois braços, né? Porque aqui a gente está falando de educação e participação, educação e lazer, é a rede C10, né? Que chama. A rede C10 eram centros de desenvolvimento de tecnologia em esporte, recreação e lazer. Na verdade, o antigo Ministério do Esportes ele tinha diversas redes de desenvolvimento de tecnologia e conhecimento. Tá? E essas redes, elas eram, vamos dizer assim, sustentadas, o grande pilar eram as universidades federais. Aqui no Rio Grande do Sul, a URGS era um braço, né, dessas redes e trabalhava a questão histórica do esporte, recreação e lazer, justamente porque Porto Alegre sempre foi referência na questão da recreação e do lazer em ambiente público. Um exemplo de atividade também, um outro programa que existiam, eram os chamados Jogos Indígenas. Né? Os Jogos Indígenas, eles eram organizados pelo Ministério dos Esportes, uma atividade muito bacana, e congregava, né, todos os povos, todas as nações indígenas durante um determinado período, 15, 20 dias, num determinado lugar, onde competiam, né, ou competem, com jogos da cultura indígena e da cultura urbana, vamos dizer assim, a cultura do povo não indígena. Tá? Então, desde o arco e flecha até o futebol haviam competições. Hoje, se a gente entrar lá no Ministério da Cidadania, na Secretaria Nacional de Esportes, o que a gente encontra como programas teoricamente ativos? Olha o que a gente tem hoje, pessoal. A gente tem um programa que chama Futebol e Defesa do Consumidor. Vejam que o futebol aqui, ele aparece pelo menos em três momentos. O primeiro, futebol e defesa do consumidor. Tá? A gente tem o incentivo e fomento ao esporte, que na verdade está ligado diretamente à questão do futebol no Brasil, autoridade pública e governança do futebol. E por que a gente enxerga o futebol? Porque é o grande negócio esportivo no Brasil. Né? São aí algo hoje em torno, se eu não vou me enganar, algo entre 50 e 70 bilhões que movimenta no Brasil, né, o futebol hoje. Além disso, existe um segundo programa que é Autoridade e Controle de Dopagem. Tá? Existe um programa de infraestrutura do esporte e o Tribunal de Justiça Desportiva. Aqui fica a reflexão. Tá? Se vocês olharem esses programas que eu estou apontando aqui, que hoje estão disponíveis na página da Secretaria Nacional de Esportes, Secretaria Especial Nacional de Esportes lá.
que programa desses aqui, pelo menos pela nomenclatura, né, nos dá a ideia de incentivo à prática esportiva, de acesso a todos às práticas esportivas. Talvez o incentivo e o fomento ao esporte. Os outros todos estão ligados a questões muitíssimo específicas, né? Governança do futebol, infraestrutura do esporte, ok, até vai. Autoridade de controle de dopagem. Então, eu acho que tem um viés muito mais mercadológico do que propriamente de participação. Dito isso, tá, a gente precisa imaginar, então, ou a gente precisa pensar, não imaginar, né, como seria a nossa ação enquanto gestores dentro dessa perspectiva do esporte. Porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando na disciplina de gestão, essa temática, gestão de políticas públicas para o esporte e lazer. Bom, primeiro que se é gestão, isso implica na existência de um gestor. E quem deve fazer gestão do esporte, né, das políticas para esporte e lazer, né, deve ser alguém capaz de entender o esporte e lazer. Nesse sentido, tá, me parece que nós somos os profissionais mais capacitados para isso. A gente tem que partir de uma premissa fundamental. Tá? A primeira delas é que na implementação de qualquer processo de gestão, tá, a gente deve pensar sempre na continuidade dos programas. Por que na continuidade dos programas e não na extinção dos programas? Porque a política pública ela só surte efeito a longo prazo. Tá? Ela só vai de fato mudar a cara de uma sociedade, e é para isso que existem as políticas públicas. Tá? E aqui eu não estou pregando nenhum tipo de política no sentido do incentivo do esporte de alto rendimento, mas eu acho que a gente tem um viés importantíssimo dentro do cenário da educação e do cenário da participação e lazer. Tá? Tem muita coisa para se avançar em termos de oferta de esporte nesse país. Tá? Então é necessário que ao assumir a gestão a gente parta de uma premissa fundamental que é a continuidade dos programas. Tá? Então quer dizer que o que existe não pode deixar de existir? Obviamente que não. Tá? A gente tem que fazer, enquanto gestor, uma bela de uma avaliação desses programas para ver quais os programas que estão dando resultado, quais aqueles que precisam ser melhorados e trabalhar uma ideia de aperfeiçoamento. A segunda premissa fundamental, né, é que não se faz política pública sem que os diferentes setores da esfera governamental de certa forma, se entrelacem, né? Se comuniquem, se relacionem efetivamente. Ou seja, eu preciso, enquanto gestor público, trabalhar numa perspectiva onde eu preciso conhecer orçamento público, eu preciso entender questões objetivas do campo da sociologia pública, né? Para que de fato a minha ação ela possa ser efetiva. Se eu não tiver o apoio, né, do ministro do Planejamento, do ministro da Economia, né, não adianta eu ter lá um profissional da educação física do mais alto gabarito num Ministério dos Esportes, num suposto Ministério dos Esportes, se ele não conseguir, de certa forma, estabelecer uma comunicação efetiva com os outros setores, com os diferentes setores aí do governo. A partir dessas duas perspectivas, né, trabalhar numa ideia de políticas abrangentes, qualquer tipo de política pública, ela deve sempre atingir o maior número de pessoas. A política pública ela não deve, talvez esse seja um dos grandes problemas no Brasil, nos diferentes setores, nas diferentes áreas, né? É a exclusão social. Quem é que tem acesso de fato à educação, quem é que tem acesso de fato à saúde, quem é que tem de fato acesso ao esporte, à segurança e assim vai. Né? Então essas políticas elas devem ser abrangentes, né, e atingir aí
o maior número de pessoas dentro desse contexto. Muito bem. Dito isto, né, a gente precisa também lembrar, né, que o ente público, o Estado, ele não possui, tem que considerar isso, né? Ele não possui estrutura para atender de maneira tão abrangente a todos. Tá? O Estado ele tem uma limitação e a gente vem caminhando nos últimos anos ainda, né, dentro de uma perspectiva de um Estado ainda mais mínimo do que já é. Né? Se hoje a gente não tem pessoal, falta professor, falta médico, falta brigadiano, falta tudo em termos de material humano, de infraestrutura, né? Ainda hoje quem governa esse país governa numa perspectiva de reduzir mais ainda essa infraestrutura. Então que tipo de atendimento que vai se dar? Como que vai se ter de fato alcance, né? Por exemplo, para a implementação de políticas no campo do esporte, se nós não possuímos uma infraestrutura e uma estrutura de pessoal que seja além da econômica, que seja minimamente possível, né, de alcançar tais objetivos. Nesse sentido, as organizações não governamentais entram como parceiras importantes. E eu não sou contra a parceria público-privada e essas organizações não governamentais, sejam elas organizações sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, não quero nem entrar nesse mérito, né? Desde que seja bom para todo mundo e não só bom para um lado. A gente está vendo aí um cenário hoje onde o Estado não tem condição de adquirir e comprar os tais dos respiradores, os hospitais de campanha, montar, e o que está acontecendo? As empresas privadas superfaturaram e estão ganhando uma dinheirama, claro que tem desvios, tem superfaturamento, tem uma série de outras questões, né? Mas deve haver, nesse contexto, uma atenção muito grande, porque entra uma outra coisa aqui que é fundamental para um gestor público, que é o erário público. Tá? É o erário público. Mas, voltando a essa ideia da questão das parcerias com as organizações não governamentais, a gente precisa lembrar que orçamento se tem. Existe um orçamento, né, que é pensado no ano anterior e que é regulado por esses planos que saem dos conselhos e que muitas vezes são determinados por leis, algumas até constitucionais, algumas até atreladas à Constituição, que regulam lá qual é o investimento que deve ser feito para a educação, qual é o investimento que deve ser feito para a saúde. Tá? E nesse contexto, esse dinheiro, que não é pouco, acaba sendo disputado, entre aspas, né, por essas organizações. Então é importante a gente também considerar essa questão, né, quando se faz gestão pública. De qualquer forma, né, essas questões elas direcionam o investimento, elas podem dar conta do direcionamento do investimento de forma correta, né? Obviamente que se a gente tiver uma forma de controle muito objetiva, uma forma efetiva de fiscalização, né, dessas questões. Os profissionais de educação física, via de regra, são profissionais que têm uma característica de liderança, né, uma característica de proatividade. Né. A gente encontra muitos profissionais de educação física atuando em diferentes campos de maneira muito bem sucedida, né? Mas ainda não existem referências que sejam muito significativas no que tange a questão da gestão das políticas públicas no Brasil, por parte desses profissionais.
Quando a gente olha, por exemplo, quem foi ministro do esporte, quem é secretário especial de esportes, né? Hoje o atual secretário especial de esportes se eu não estou enganado, ele é um advogado, né? Ligado ao mercado da organização de eventos esportivos. Esse é o político não, o gestor que atua na secretaria. O que o antecedeu, ainda no governo Bolsonaro, era o antigo jogador de futebol, o Washington, aquele que era conhecido como Washington, o Coração de Leão. Né? Então nós não temos ainda, de certa forma, e eu costumo dizer que há uma explicação na nossa falta de capacidade em resolução de problemas. Tá? Eu acho que o profissional de educação física ainda é muito raso com relação a conhecimentos para resolução de determinados problemas, principalmente no campo da gestão. Né? Evoluímos muito na área da saúde, nas pesquisas científicas no campo da fisiologia, da biomecânica, etc., mas não evoluímos dentro de outros campos dentro da educação física. Então a gente não possui referências aí que sejam importantes dentro desse contexto. Tá? De qualquer sorte, há um espaço, né? E esse espaço ele precisa, de alguma forma, ser encampado por nós, com toda a responsabilidade que eu entendo que deva ter um gestor, né? Dentro dessa área aí do campo público. Né? As ações que vão ser implementadas por esse gestor, de certa forma, elas precisam ser concretas, elas têm que gerar resultados efetivos no que tange as necessidades, né, da população em geral, no campo do esporte, da educação física, seja ela de participação, seja ela educacional, seja ela de alto rendimento. Então, a gente precisa ter ações concretas que desenvolvam as questões que são próprias dessa área, com muita prudência, com muita responsabilidade. A gente está falando de verbas públicas, de dinheiro coletivo, né? E esse planejamento, né, ele tem que ser um planejamento, na minha ótica, plurianual, que transcenda a questão do governo, que desenvolva políticas de Estado e não políticas de governo. Tá? Então, ao assumir tais questões, eu penso que seja ou tais posições sejam fundamentais, né? Esses elementos aí que eu citei até agora nessa apresentação para vocês. Olhem bem, o Brasil possui mais de 5.000 municípios. Se nós tivéssemos hoje um profissional de educação física atuando na gestão das políticas públicas em cada um desses municípios, nós teríamos 5.000 postos de trabalho ocupados por profissionais de educação física no campo da gestão. Tá? Alguns de vocês vão me dizer assim, mas tem cidades muito pequenas aí que essa ação, né, é desenvolvida, a implementação dessas políticas é desenvolvida por outros setores. Mas a gente tem cidades enormes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim, que são cidades onde tu tem uma necessidade, inclusive, muito maior de gestores dentro dessa área. Né? Gestores, inclusive, regionalizados e conforme a característica de cada uma dessas regiões. De qualquer sorte, é importante, né, que a gente consiga vislumbrar essa possibilidade de atuação profissional dentro desse ramo, dentro desse setor, eu diria assim, do público, né, a partir dessa perspectiva. Além disso, né, uma ideia de que nós possamos, de alguma forma, né, representar um resgate de uma cultura esportiva nesse país. Uma vez que sejamos profissionais de educação física, eu entendo que nós é que somos os grandes profissionais
que possuem a condição de resgatar alguns elementos, eu diria até de condição sócio-histórica ligada à educação física. Efetivamente, o caminho para a gestão de políticas públicas para o esporte, ele implica basicamente em 3 passos. Tá? O primeiro passo é a realização do que a gente vai chamar de diagnóstico. Esse diagnóstico é passado, é a leitura que se faz do que já aconteceu, certo? Então, o gestor, ele deve, de alguma forma, né, buscar dados sobre tudo que se realizou em termos de políticas públicas, a forma como se realizou, né, o que se, de alguma forma, mobilizou para isso dentro de um tempo passado naquela localidade que hoje ele está fazendo a gestão. Então eu busco saber, por exemplo, qual é a história desse município no que se refere ao que foi feito. Qual é o histórico da implementação de políticas para esporte e lazer? Qual é o histórico de participação da população? Há uma efetiva participação da população? Quais são as faixas etárias que são tradicionalmente atendidas? A gente costuma dizer que no ambiente público o grande atendimento ou é para crianças ou é para idosos, né? Porque há um horário de funcionamento que normalmente é um horário comercial e a população economicamente ativa não tem disponibilidade para esse tempo, né? Quem menos tem disponibilidade para esse tempo. Quantos profissionais, além de profissionais voluntários, atuam nessas atividades? Né? Qual é, de fato, o quadro de funcionários de uma Secretaria Municipal de Esportes, por exemplo? Que recursos financeiros que já foram mobilizados até então, destinados até então, para a implementação e o desenvolvimento dessas políticas, tá? Dessas atividades? Quais são os espaços que foram utilizados? Quem é que organizava essas atividades? Feito esse diagnóstico, né, do passado, o gestor ele deve entender a situação atual. Né? E nesse contexto da situação atual, o que se espera do gestor, né, é que ele faça um retrato, quer dizer, ele faça um desenho daquilo que absolutamente existe e acontece, né, hoje dentro dessa localidade. E aí ele vai buscar detalhar, por exemplo, como é o funcionamento dos serviços que são oferecidos hoje. Com quantos profissionais ele pode contar? Qual é a grade de horários existentes? A grade de horário é uma questão absolutamente pertinente na gestão de políticas públicas do esporte, porque a oferta ela está relacionada, né, o horário de oferta ele está relacionado ao alcance, ao maior ou menor alcance. Por quê? Justamente por essa questão que eu citei na apresentação anterior, ou seja, o horário de atendimento ele tem que ser um horário possível do aumento da população atendida. A oferta da atividade ela tem que ser de alguma forma uma oferta variável para que outros públicos também tenham interesse na prática das atividades. Quantas pessoas são atendidas é um outro elemento que deve ser levantado. Tá? Quais são as faixas etárias que são atendidas hoje, não as que foram atendidas tradicionalmente, as que são atendidas hoje. O número de espaços disponíveis que a gente tem, com as condições desses espaços, tá? De que forma que eles se encontram hoje. Qual é a capacidade de ocupação desses serviços? Tá? Então eu tenho lá uma capacidade de atender em uma determinada aula lá 30 alunos por hora e eu atendo 15, 20 a um subatendimento. Tá? Qual é a verba que é destinada para o desenvolvimento desses projetos, desses programas, dessas atividades? Qual é o valor da folha de pagamento do funcionalismo dentro desse setor? Tá?
Quais são os aspectos que a gente precisa considerar, por exemplo, em relação à lei de responsabilidade fiscal nesta área? Quais são os valores de repasse que existem para manutenção dos locais? Normalmente os repasses públicos, no setor público, o repasse financeiro de manutenção, ele é relativo ao número de atendimentos que se faz. E aí tem uma questão que parece ser assim contraditória. Porque eu preciso melhorar para atender, preciso melhorar o ambiente para melhor atender, mas como eu não atendo, eu não posso melhorar o ambiente, né? Então, existem lógicas que precisam em algum momento ser quebradas, né? Ou seja, a gente precisa romper com essas lógicas. Existem parceiros, que parceiros são esses? Né? São outras questões que a gente precisa ponderar. Por fim, tá? Uma vez que eu tenha olhado para o passado, eu tenha desenhado, eu tenho retratado o presente, eu imagino o meu futuro. Ou seja, eu vou construir um planejamento e esse planejamento ele deve dar conta de uma situação desejada, de uma situação ideal. Tá? Essa situação, inclusive, pode ser a curto, a médio e a longo prazo. E aí a gente vai, de alguma forma, propor, por exemplo, o aumento do número de pessoas atendidas. Isso é base. Se a gente tradicionalmente atendeu aí 1.000 pessoas por ano numa praça, hoje a gente está atendendo 1.100, eu preciso atender 1.200 ano que vem. Essa é uma premissa fundamental, eu havia dito isso para vocês. Eu preciso trabalhar com eficiência, tá? E dentro da questão da eficiência, eu como gestor, eu preciso construir uma situação desejada onde eu proponha, por exemplo, treinamento das pessoas, treinamento com foco na gestão, com foco no atendimento, certo? Eu preciso pensar um plano que me permita vislumbrar metas que sejam execuíveis, que sejam inclusive atingidas, né? Para buscar esse crescimento, essa melhora, enfim, mas eu preciso também ter um planejamento responsável com relação à questão orçamentária. Né? Dentro desse contexto, pensar a redistribuição de recursos. Por que a gente vai comprometer, se os recursos hoje, comprometer a questão orçamentária, se os recursos hoje eles são distribuídos de uma forma desigual? Então é outro aspecto a considerar. Considerar a diversificação das atividades oferecidas, né? A reestruturação do organograma é outro aspecto a considerar. Uma das questões fundamentais dentro do setor público, né, é a mobilidade do funcionário, de tal sorte que todos passem por todas as funções em algum momento. Então, essa reestruturação do organograma ela tem dois contextos, né? O contexto da melhoria do atendimento, tá? E o contexto também da evolução dos profissionais, do crescimento, do desenvolvimento dos profissionais, certo? Então, outro aspecto que dá para pensar é a questão da proposição de novas parcerias. Eu acho que o setor público, de novo, né, cada vez mais carece de investimentos em algumas áreas, ele não tem condições de investir em algumas áreas, e desde que essas parcerias sejam, mais uma vez apontando para isso, elas sejam benéficas para os dois lados, a proposição de parcerias, né, é uma situação absolutamente bacana, legal, possível dentro desse contexto. Tá? E o que é fundamental, tá, é o aumento do número de atendimentos, número de pessoas atendidas. É para isso que se faz política pública, é para isso que se desenvolve política pública, né, para que o atendimento seja, dentro desses setores todos, universal. Bom, essa é a apresentação da aula de hoje. Estou enviando para vocês, deixando no link aí no YouTube. Vocês assistam, tá? E a gente conversa depois na nossa reunião no horário da aula. Tá bom? Grande abraço para vocês. Fiquem bem.